Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é uma continuidade de migrações externas, né? Nós vamos continuar falando sobre migração, sobre esse tema tão amplo, né? E agora a gente vai começar falando da fuga de cérebros. Bom, uma coisa que está acontecendo muito é que, como os países pobres têm dificuldade de se alavancar economicamente, como os países pobres não conseguem crescer economicamente, esse é um problema constante dentro dos países pobres, a mão de obra qualificada que consegue se formar dentro dos países pobres, ela acaba indo embora para países ricos, né? Um caso clássico muito comum é gente que se forma, por exemplo, dentro da Índia. A Índia, que é um país ligado ao setor de informática, né? A Índia que forma muita mão de obra ligada ao setor de informática, e essas pessoas ali na Índia acabam indo embora da Índia para trabalhar em países como os Estados Unidos, porque, lógico, tem uma remuneração muito maior. Então, as pessoas acabam saindo do seu país de origem e indo para outro país, porque lá ela vai ter uma oportunidade melhor de trabalho, uma oportunidade melhor de salário, uma oportunidade para continuar a sua pesquisa. E isso não é diferente aqui no Brasil. Nós temos uma fuga de brasileiros que vão embora do país justamente nessa condição de fuga de cérebros, né? De fuga de mão de obra qualificada. Eu vou mostrar um dado para vocês, um dado estatístico para vocês que é muito interessante, tá? Que é esse aqui, pessoal. Deixa eu ampliar a imagem aqui, tá? Que é a saída de profissionais qualificados de brasileiros para os Estados Unidos, né? A fuga de brasileiros qualificados que vão para os Estados Unidos. Então tá aí só a passagem de ida, né? Esse número que é crescente. Você está olhando aí de 2011 em direção a 2017, que é quando você tem um último levantamento aí sobre esses dados. Você está vendo as pessoas cada vez em número maior indo embora, né? 8 mil, 9 mil, tá certo? 12 mil e assim por diante. E os motivos que levam essas pessoas a irem embora. As respostas são as mais variadas, né? Questão da segurança, instabilidade política, baixa qualidade de vida, instabilidade econômica. Então você tem aí uma série de problemas. Aqui está essa série de problemas, ó. Eu estou correndo aqui do lado, gente. Aqui está essa série de problemas, tá? E a escolaridade dos brasileiros que migram lá para os Estados Unidos. Aí, tá certo? Antes de 2013 e de 2013 para cá, tá? Você vai ver qual é a escolaridade. Doutores e mestres, MBA, sem curso superior, superior completo e pós-graduado. Você vai perceber que a maior parte das pessoas realmente aí, ó, é de mão de obra qualificada. Até porque você não consegue o visto se você não tiver alguma coisa de interessante para o país. Se você não apresentar nada de interessante para o país, você não consegue o visto de permanência, o país não vai te dar o visto de permanência. Então tá aqui, antes de 2013 e depois de 2013, tá? Quem é que está indo para os Estados Unidos? Ou seja, você está percebendo aí que superior completo e pós-graduado e doutor, né, inunda os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos levam o que o Brasil tem de melhor em termos de qualificação profissional para eles. E lógico, isso alavanca mais setores como o setor industrial norte-americano. Uma das formações básicas para que se alavanque a indústria, para que se alavanque a economia industrial, é a mão de obra qualificada. E isso você está percebendo que vai gente do mundo inteiro para os Estados Unidos para formar essa mão de obra dentro dos Estados Unidos, né? Bom, quantos brasileiros, e aí eu queria que você desse uma olhadinha, né? Nós temos vários mapas, pessoal, né? Vários gráficos, tá? Eu coloquei dois que falam a mesma coisa, tá? Eu coloquei dois que falam a mesma coisa, que é esse aqui de cima e esse aqui do lado, ó. Esse aqui de cima e esse aqui do lado, eles estão falando sobre a mesma coisa, tá? Que é o número de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, entre 1,3 e 1,4 milhão, indo para 1,5 milhão de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Número de pessoas que estão lá atualmente que são brasileiros. Então, esse é um dado interessante que a gente está vendo, né? E, curiosamente, gente, você vai ver quais são, aqui por esse que está aqui, quais são os locais nos Estados Unidos
aonde nós temos mais brasileiros. Nos locais dos Estados Unidos onde nós temos mais brasileiros. Aqui também dá para ver, gente, ó, aqui também dá para ver, aqui dá até para ver melhor na câmera, tá? Então, são dois dados aqui. Os imigrantes que foram expulsos dos Estados Unidos nos últimos anos, tá? E aonde estão os brasileiros nos Estados Unidos. E na última ali, né, aqui os expulsos, ali onde estão os brasileiros e ali os menos aceitos, né? Os grupos menos aceitos. Dos menos aceitos, o México lidera de lavada, né? Depois você tem Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colômbia, Equador e o Brasil, né? O Brasil está aí numa posição até menor aí, tá certo? Então aqui o número de expulsos do sonho americano, né? Você vai ver aí que, inclusive, diminuiu nos últimos anos, né? Tá? Porque a fiscalização aumentou. Na verdade, diminuiu porque a fiscalização vem aumentando, então tem menos gente conseguindo entrar nos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade, né? E aqui, gente, uma coisa que interessa pra gente, aqui, ó, aqui do lado, ó, tá? Onde estão os brasileiros nos Estados Unidos? Boston, Nova York, Miami, Los Angeles, Atlanta. Esses são os locais onde estão os brasileiros nos Estados Unidos, tá bom? Então aí, só pra gente entender para onde estão indo, quantos são os brasileiros que estão lá. Então, muita gente deixando o Brasil para ir tentar a vida, tentar a sorte dentro desses lugares. Bom, deixa eu dar dados numéricos e chamar a atenção sobre esses dados numéricos. Segundo a Organização das Nações Unidas, 150 milhões de pessoas no mundo viviam fora do seu país de origem no final do século XX, começo do século XXI. Se a gente for pensar esse número não é um número alto, é um número baixo, tá? É um número baixo. 150 milhões de pessoas, um planeta que tem essa quantidade de gente em bilhões, esse número acaba sendo um número até que relativamente baixo. Quando a gente pensa o número de brasileiros, o número de pessoas que saem dos seus países de origem, tá? Outro dado interessante, que é aquele que está ali em cima, gente. Estima-se que 30 milhões desses imigrantes sejam ilegais. Um número baixo também, porque para entrar nos países existe uma fiscalização, né? Existe uma peneira para você poder entrar, então é pouca gente que consegue entrar num país, né? Tô falando num aspecto geral, não estou determinando o país em si, mas é muito difícil as pessoas que conseguem entrar num país, tá certo? Sem passar pelo esquema de fiscalização. Você até consegue, mas é muito difícil. Bom, por que as pessoas migram? Gente, as pessoas migram pelos mais variados motivos. Eu coloquei aqui do lado, tá? Eu coloquei aqui do lado um conjunto de fatores do porquê as pessoas estariam migrando, tá? Guerra, desemprego, perseguição política, perseguição étnica, questões religiosas. Isso faz com que as pessoas deixem suas casas e vão embora para outros países. Lembrando que você tem dois tipos de migração. Você tem a migração interna, que é aquela que você faz dentro do próprio país, e a migração externa, né? Tá? Nesse caso aqui, você está falando de uma migração onde a pessoa está indo embora do país dela porque ela passou a ser perseguida dentro do seu país. Então é muito difícil. Gente, é muito difícil sair do país onde você mora para ir para outro país, né? Principalmente quando você não está com vontade, principalmente quando você não está afim. Bom, os países ricos são os mais procurados pelos imigrantes, é lógico, porque ali oferece um salário maior, oferece uma condição de vida melhor, né? Salário maior com condição de vida maior é o que as pessoas de forma geral buscam, né? Então, quais são os países que as pessoas estão buscando? Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de Canadá, nós estamos falando de Alemanha, nós estamos falando de França, de Reino Unido, de Japão e de Austrália. Esses são os países onde as pessoas buscam morar. Entenda que existe uma fiscalização dentro desses países, existe um rigor fiscalizatório dentro desses países para ver quem são os imigrantes que estão entrando. Então não é nada fácil entrar nesses países. Para você conseguir o visto de permanência, não é algo simples, é algo complicado, tá? Passa por uma análise do país, em muitos casos esse visto é negado, tá? E quando a pessoa entra como ilegal, que vocês viram que tem ali as pessoas que entram como ilegais, tá? Ou elas entram fazendo alguma loucura, como por exemplo aquele pessoal que vai ali para a fronteira com os Estados Unidos, ali do México com os Estados Unidos, e atravessa a área do deserto ali correndo à noite, numa condição maluca, sendo levado por aqueles chamados coiotes, que são aqueles indivíduos que conseguem tirar o sujeito ali do México
e levar o sujeito para os Estados Unidos ali na condição de ilegalidade. Ou você vê esse tipo de loucura, ou você vê o sujeito indo lá pedir o visto em cima de alguma mentira. Olha, quero ir como por exemplo, turista, né? Então ele quer pegar um visto como turista e na hora de fazer a análise do visto, você não apresenta uma boa condição de turista. Por exemplo, você está desempregado. Você quer ir para os Estados Unidos passear e está desempregado. E está tirando um visto de turista. Logo, o pessoal vai deduzir que você quer entrar para trabalhar nos Estados Unidos e ficar nos Estados Unidos. E as principais áreas de saída, obviamente, são os países pobres, né? Leste da Europa, norte da África, tá? Brasil, até o próprio Brasil, que vocês viram, a gente falou aí, que acaba indo embora principalmente para os Estados Unidos, tá certo? Mas vão para os Estados Unidos, vão para o Reino Unido, vão para a Espanha, enfim, vão para países que têm uma condição de vida melhor, né? Nos últimos anos nós tivemos uma grande leva de brasileiros também que foi para Portugal. Foram para Portugal porque Portugal tem uma característica climática, né, diferente. O clima de Portugal é mais agradável, né? E também por conta da facilidade com a língua, né? Em Portugal a língua ajudaria a quem está indo para a Europa. Então muita gente que deixou o Brasil nos últimos anos, deixou o Brasil para ir para Portugal, porque Portugal teria essas condições favoráveis que seria boa para os brasileiros, né? É um outro lugar que se procurou muito nos últimos anos. Tudo bem, gente? Então esse é um detalhe. Outro problema que a gente tem relacionado à migração é a chamada xenofobia. A tradução da palavra xenofobia significa ódio ao estrangeiro. Xenofobia significa ódio ao estrangeiro. Bom, eu vou colocar aqui um aspecto que eu coloquei aqui no slide, tá certo? Quais são os problemas que levam à xenofobia. O governo, por exemplo, quando está recebendo esses imigrantes, o governo tem que aumentar os seus gastos com saúde, com educação, com segurança, porque essas pessoas estão chegando. Mas, tirando essa questão governamental, né, que aumentou o número de pessoas, você tem também que discutir a questão que essas pessoas que estão chegando estariam roubando os empregos de quem vive no país. Então, um dos grandes problemas da chegada dos imigrantes é que o imigrante ele está roubando o emprego de quem está no país. Então isso leva à movimentação de grupos que seriam contrários à entrada desses imigrantes. São os chamados grupos neonazistas, né? Os neonazistas, eles são contra porque eles vão contrários a isso aí. É óbvio que nos últimos anos, isso é uma coisa muito clara, que nos últimos anos aumentou demais o número de pessoas que tem esse pensamento preconceituoso e não gostaria de ver a entrada dessas pessoas. Então a gente vê muito problema com o imigrante dentro, principalmente da Europa, com esses grupos radicais que são contrários à entrada de pessoas. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, e daqui a pouco a gente já comenta essa tabela que está aqui em cima, eu gostaria até que você fosse dando uma olhada nela. Eu vou colocar aqui, ó, tá certo? Eu vou colocar aqui para você ir dando uma olhada, tá certo? Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que nos últimos anos, esse crescimento desses grupos radicais, tá? E que estão em grande violência, vem inclusive para países pobres, né? Até os próprios países mais pobres têm esses grupos radicais. O Brasil, ele poderia ser enquadrado agora num país que também recebe imigrantes, né? E que nós tivemos aí alguns probleminhas, por isso que eu acabei de falar isso agora. Por exemplo, nós tivemos a entrada, uma entrada vultuosa de pessoas que vieram da Venezuela, por causa da crise econômica e política que existe dentro da Venezuela, e nós recebemos gente que veio ali do Haiti. O Haiti passou por um terremoto, teve uma catástrofe, país muito pobre também. O Brasil recebeu uma grande leva de haitianos. Então o Brasil recebeu uma grande leva de haitianos e o Brasil recebeu uma grande leva de venezuelanos. Então muitos venezuelanos vieram para cá. O Brasil tem a fronteira com a Venezuela e isso facilita. E nós tivemos aí momentos radicais com os venezuelanos dizendo que aumentou a insegurança, que, né,
eles acabam perambulando pelas ruas. Eles entraram ali pela região norte, por Roraima, né? E acabaram, porque faz uma fronteira direta ali, Venezuela e Brasil, ali tem uma fronteira seca, eles entraram por ali e nós tivemos problemas, brasileiros hostilizando os venezuelanos. Então não é só europeu que faz essa hostilização, brasileiro também fez essa hostilização com os venezuelanos. Bom, isso aqui é uma tabela do número de pessoas que estão numa situação de migração, e eu queria destacar aqui a questão dos refugiados. Hoje, 70,8 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar pelo mundo por algum motivo. Tá? 41 milhões de pessoas se deslocam internamente, ou seja, dentro dos seus próprios países. Mas 25 milhões de pessoas são refugiados. Tá? E 3,5 milhões de pessoas pedem refúgio. Isso tem a ver muito com condições de guerra, condições de terror. E aqui está um número que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. 57% dos refugiados do Acnur, né, que é o órgão da ONU que cuida disso, vem da onde? Estão da onde, pessoal? Síria, Afeganistão e Sudão do Sul. Países que passam por conflitos, países que passam por guerras, né? Inclusive o Afeganistão agora está tentando fazer um acordo de paz e pacificar com a saída dos norte-americanos do Afeganistão. Tá? Mas esses países têm guerras. Então, geralmente, países que têm guerra têm esse problema, tá, das pessoas se tornarem refugiadas, porque não tem mais condição de ficar no país, já que o país está em guerra. Bom, a intolerância é o grande problema, inclusive levando a essa violência física, né, pessoal? A intolerância com os imigrantes, tudo bem? É muito pesado, tá? É muito pesado e é interessante a gente falar sobre isso. Isso aqui, pessoal, é o muro, é a cerca que o governo americano começou fazendo lá para tentar conter a entrada de mexicanos, tá certo? Começou com essa cerca aí. E agora o presidente Trump quer construir um muro, ele quer levantar um muro e não deixar uma cerquinha vagabunda em alguns pontos lá, ele quer construir um muro para tentar barrar a entrada desses imigrantes. Tudo bem? Então esse é um dos últimos assuntos aí sobre migração que a gente tem que levar em consideração, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima.